jovem Eliú continua seu discurso de acusação a Jó, mostrando a insignificância do homem diante da grandeza de Deus. Jó, por sua vez, permanece em silêncio. Eliú continuou: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento. Pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obras de suas mãos? Morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam. Derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre, e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepara armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta a revolta. Com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja. Mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ele receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, e imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que aos animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele.
Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Disse mais Eliú: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenho dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas, se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Ele está atraindo você para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade que você parece preferir à aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande! Ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado a pressente. Diante disso, meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Ele diz à neve, caia sobre a terra, e à chuva, seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara e dos ventos vem o frio. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar circulando sobre a superfície de toda a terra para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Escute isto, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Você que em sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus duro como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele.
Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Deve-se dizer-lhe o que lhe quero falar? Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus depois que o vento os clareia. Do norte vem luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele rompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar? Ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos? Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu os depósitos de saraiva que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades, pode afrouxar as cordas do Órion, pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? É você quem envia os relâmpagos e eles lhe dizem: aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus quando o pó se endurece e os torrões de terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões quando se agacham em suas tocas ou ficam à espreita no matagal? Quem dá alimento aos corvos quando seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida?